acerca de computação na nuvem, cloud computing, julgue os itens subsequentes. As desvantagens da cloud computing incluem a inflexibilidade relativa ao provisionamento de recursos computacionais. É necessário estabelecê-los no momento da contratação e não há possibilidade de ajustes de escala de acordo com a evolução das necessidades no mesmo contrato, certo ou errado. Pessoal, uma coisa muito importante, quando a gente fala de computação em nuvem, de cloud computing, é a ideia de que os programas e os recursos ficam disponíveis em servidores da internet. Isso porque, com esse conceito, o usuário passa a acessar os programas e esses recursos remotamente nesses servidores, utilizando qualquer computador conectado à internet. Existem vários serviços de nuvem hoje em dia, alguns bem famosos, como o caso do Google Drive, do OneDrive, Dropbox, Local Web Cloud Server, mais para ambiente corporativo, iCloud da Apple e tantos outros, certo? Uma coisa eu quero dizer para vocês, existem várias características na computação em nuvem, e uma delas é a escalabilidade, outra é a elasticidade. Por exemplo, a elasticidade em cloud computing permite que as organizações possam realizar adaptações em situações mais momentâneas, podendo então aumentar ou diminuir, por isso elasticidade, aumentar ou diminuir os níveis de uso dos recursos de forma bem rápida e fácil. Então, observa, imagina uma empresa, e aqui um gráfico mostrando a ideia de demanda da empresa de recursos computacionais e recursos em nuvem, né? E aí, de repente, numa época sazonal, a empresa passa a ter pouca demanda e aí então se diminui automaticamente os recursos de computação em nuvem, dentro desse contrato que a empresa fez. Então a empresa fez um contrato de computação em nuvem com a Microsoft. E aí a Microsoft oferta serviço de computação em nuvem para essa empresa, certo? E aí essa empresa, ora usa muito, usa o normal, ora vai usar pouco, e essa elasticidade faz com que o contrato vá prevenir isso, que se a empresa não precisar usar tanto, há elasticidade em relação a isso, e se faz com que diminua os recursos de nuvem e o valor que é cobrado dessa empresa também. Daqui a pouco a empresa começa a usar mais com o passar do tempo, e aí aumenta-se o uso de provisionamento de recursos de computação em nuvem e se cobra mais dessa empresa. Aí a empresa chegou num patamar agora que voltou à sua escala normal. Beleza? Então se cobra a mais daquela empresa. Então uma das características da computação em nuvem é essa capacidade de usar mais ou menos recursos e ser cobrado a mais ou a menos, e isso já estabelecido nos contratos. Portanto, quando a questão diz assim, as desvantagens, observe o que a questão está dizendo, a desvantagem da cloud computing, da computação em nuvem, incluem a inflexibilidade. Errado, pessoal. A inflexibilidade não é característica da computação em nuvem, isso não é uma desvantagem. A grande vantagem da computação em nuvem é justamente ter flexibilidade. Então ele diz, a desvantagem do cloud computing inclui a inflexibilidade relativa ao provisionamento de recursos computacionais. Não, é super flexível o provisionamento, então a flexibilidade, na verdade, é uma vantagem. Uma das grandes vantagens de computação em nuvem é justamente a flexibilidade relativa aos provisionamentos computacionais. Não é e aí ele bota que é uma desvantagem. E ainda continua, é necessário estabelecê-los no momento da contratação e não há possibilidade de ajuste de escala. Errado, claro que há possibilidade de ajuste de escala, a escalabilidade, de acordo com as necessidades daquela empresa. Então ele diz ali, ó, não há possibilidade de ajuste de escalas de acordo com a evolução das necessidades no mesmo contrato. Claro que é, se faz um contrato e esse contrato prevê a escalabilidade dos recursos e também a elasticidade desses recursos, podendo provisionar mais ou menos recursos para aquela empresa de acordo com a sua necessidade. Portanto, aqui ele descreveu desvantagens do cloud computing completamente erradas, porque essas são as grandes vantagens. Ter flexibilidade, ter a elasticidade, ter a escalabilidade. Mesmo que eu tenha fechado um contrato, esse contrato é flexível, esse contrato prevê a escalabilidade, prevê a elasticidade de acordo com a evolução das necessidades dessa empresa. Então, marcamos como errado essa questão sobre computação em nuvem. Valeu, pessoal. Grande abraço.